Bem-vindos ao Humanoias, o podcast onde a gente vai falar sobre as paranoias do fenômeno humano. O meu nome é Juliana, eu sou psicóloga e aqui eu tenho o Fernando, também sou psicólogo. Rafael, psicólogo e pesquisador. Então saiba que a gente está analisando todos vocês. Ou vocês vão analisar a gente, né? O que for mais interessante. E a paranoia de hoje é: quem somos nós? Me pergunto isso todas as manhãs. Eu até hoje não sei. Eu acho que é uma constante mudança. Então, bora lá. Qual que foi o propósito para vocês, né? De começar... Porque a gente começou divulgando mais no Instagram, né? E isso veio uma questão de transformar isso numa conversa. O que foi o estopim para vocês? Olha, pra mim, eu acredito que o estopim tenha sido a gente conversar sobre coisas que são muito tranquilas pra gente, entre nós três psicólogos, mestrandos, que têm mestrado já, coisas que pra gente é muito fácil de discutir, e aí quando eu tentava trazer isso pra outras pessoas, muitas vezes, nossa, eu nunca parei pra pensar desse jeito. Ou, nossa, eu nunca parei pra observar dessa forma. E eu falo, não, acho que essas conversas nossas realmente podem aportar coisas muito interessantes para pessoas que não estudam tanto assim o comportamento humano quanto a gente, sabe? Eu sempre percebi que, assim, a academia ela tem uma elitização muito grande do conhecimento, né? Então, como a Juliana mesma falou, todos nós aqui somos psicólogos e todos nós temos acesso a certas discussões sobre alguns assuntos que não são muito tragáveis para quem não faz parte da academia. Então, a ideia muito do podcast, para mim, é justamente digerir esse tipo de conteúdo e trazer essas discussões de uma forma mais tranquila e informal, na realidade. Pra mim foram essas duas, uma terceira variável também, que seria, quando saí com meus amigos, tipo, a gente conversava sobre coisas que pra mim no meio acadêmico eram muito simples, muito óbvias, assim, que era do dia a dia acadêmico, e pra eles é tipo, que absurdo, meu Deus, sério que isso existe? Nossa, o cérebro funciona assim? Nossa, como comportamento não é só social, também tem fatores biológicos que vão definir meu comportamento? Aí fica, tipo, sim, mas isso já é dado há muito tempo. Só que eles não têm acesso, porque a gente fica numa bolha científica, a gente não explicou, mas mestrado. Então a gente tá no meio acadêmico. E então tinha essa discrepância muito enorme de tipo, a informação não chega, sabe? O conhecimento, a informação, ela tem barreiras sociais que a gente não tá fazendo nada para quebrar. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi pandemia. E aí, fake news, desinformação, isso e aquilo. E eu comecei a me sentir, já tinha esse incômodo, e comecei a me sentir quanto mais eu me silenciasse, mais conivente eu era. Com todo esse, não só com a fake news, mas como a dificuldade de acesso ao outro de informação. Eu tenho informação, por que eu não passo? Por que eu não passo de uma forma acessível? Por que eu não me comunico de uma forma que o outro entenda? Eu vou me comunicar só de uma forma que o outro acadêmico entende. Então, tipo, não faz sentido. Então, além de me sentir conivente, tendo responsabilidade, sim, porque eu poderia conscientizar ou falar algo, não culpado, mas responsável, e não fazer nada, aí começar a falar de uma forma que seja acessível. Então, tem a elitização e também tem o prejuízo que dá não passar a informação adiante. Não, eu só ia comentar que a pandemia, ela elencou dois problemas grandes, né? Que foi o problema da comunicação científica, que é justamente como os pesquisadores têm uma dificuldade muito grande de mostrar os seus achados e os seus resultados de uma forma que as pessoas que não são da academia compreendam. Mas eu acho que o maior problema que a pandemia elencou é justamente o resultado do sucateamento da pesquisa ao longo do tempo, né? Porque cria uma distância social muito grande, como o Fernando falou, de quem está dentro do meio acadêmico e entende aqueles termos, entende aquela lógica, e as pessoas que não estão no meio acadêmico não é obrigação delas entender. E aí é muito fácil criar fake news porque a pessoa não sabe qual que é a base, né? Ela não sabe como que é a forma certa de construir uma evidência, então qualquer coisa parece verdadeira. Eu acho que esses dois problemas que a pandemia deixou muito escancarados é que, pelo menos da minha parte, me fizeram pensar muito no desenvolvimento do podcast, justamente para pensar nessa coisa de, olha, nós estamos num lugar de privilegiados em termos de acesso ao conhecimento, então faz parte, como o Fernando falou, né? Se a gente não faz nada, nós somos coniventes com o problema. Então, a responsabilidade nossa, enquanto pesquisador, é de tentar traduzir, pelo menos, o que a gente conseguir. Eu acho que isso é um ponto interessante, porque uma vez eu estava conversando com o Fer, e aí eu trouxe para ele a ideia exatamente, de um quadro, né? Até vale a pena, se vocês acharem interessante, deixem um comentário aí, manda pra gente, da gente
traduzir o academiquez. Então a gente pega um artigo interessante, algum artigo que faça sentido para o momento atual, e aí a gente traduz desse academiquez para uma linguagem um pouco mais descomplicada, um pouco mais fácil, um pouco mais acessível para o público. Porque eu não sei se vocês sentem a mesma coisa que eu, mas quanto mais tempo a gente vai passando, se especializando, nerdificando e aumentando o nível de conhecimento, mais esse gap vai ficando difícil de explicar. A ponto que, assim, eu tenho certeza que vocês têm amigos assim na academia que falam, não tem como deixar menos complexo, não tem como facilitar a compreensão de certas coisas. E eu sou muito contra isso. Não, tem sim. Eu acho que a gente só não se debruça o suficiente sobre isso, não pensa o suficiente em formas de trazer esse conhecimento. Como é que a gente explica, por exemplo, o desvio padrão? Entende? E essa é uma batalha minha diária, assim, o Rafa vê mais de perto que tá no mestrado junto comigo, o quanto que eu sou contra o academiquez, o quanto que eu tento fazer, de explicar de formas mais claras, de formas mais simples, o quanto que eu vou tentando ser cada vez mais didática, porque eu acredito que o conhecimento, a gente buscar o conhecimento é para melhorar a vida. E aí, se a gente faz o conhecimento para melhorar a vida e a gente não passa isso para a sociedade, fica meio vazio, né? É falar com as paredes. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante, assim, pra gente lembrar. Tem a questão também de que a ciência ela se torna nada mais do que um produto que você tem que produzir em massa. Então você vai lá produzindo. Qual que é o sentido disso? Não sei. Mas quanto mais artigo tiver, melhor. Você vai lá e qual que é a relevância social? Não sei. Como que você leva isso pro povo de uma forma geral? Não sei. Estou publicando. Que tem muitos artigos, muitas pesquisas são feitas dessa forma. E eu entendo que quando a gente vai escrever um artigo, a gente tem que ter uma linguagem técnica para não ter nenhum tipo de ambiguidade, viés, etc. Mas um indivíduo que fala que não tem como simplificar é um indivíduo que não sabe nem o que está estudando, porque ele não sabe explicar. Se não sabe explicar, ele não manja daquilo. É aquela pirâmide do conhecimento, né? O como que você aprende, né? Eu não vou lembrar certinho quais são as porcentagens que a gente vê nisso, mas a maior forma que você, assim, sabe que você consolidou aquele conhecimento é quando você consegue explicar ele para alguém. Porque é no ato de explicar que você percebe os furos no teu pensamento. Então, exatamente, quando a pessoa fala, não tem como explicar isso, a não ser que você passe, sei lá, 6 anos estudando como eu. Pera lá. Acho que você não aprendeu totalmente o que você está querendo explicar, né? Decorou informações, né? Exatamente. Não, e eu acho que é uma coisa muito contraproducente do modelo acadêmico em si, né? Porque quando a gente está fazendo aulas de metodologia de pesquisa, a gente sempre... Eu nunca esqueço disso, porque é muito marcante. Os professores sempre falam, escreva como se você estivesse escrevendo para um leigo. Só que você escreve como se você estivesse escrevendo para um leigo e o negócio volta, né? O artigo não tá bom, o trabalho não tá bom, você tem que ser mais técnico, você tem que ser mais preciso e foge totalmente dessa linha de acessibilidade, né? O trabalho fica tão técnico, numa linguagem tão específica daquela área que ninguém mais entende. Então, eu concordo muito com essa questão da dificuldade da acessibilidade, do quanto o próprio pesquisador às vezes não faz esse esforço de tentar comunicar o resultado da pesquisa. E eu entendo o lado do pesquisador, falando de quem está dentro da academia, né? Porque, como o Fernando falou, o pesquisador ele tem que publicar, ele tem que dar conta de realizar o experimento dele. Se além disso a gente colocar a responsabilidade em cima dele de comunicar os resultados dele para quem não é da área, o cara não tem tempo de fazer mais nada, porque às vezes só a pesquisa já cobra muito, né? Então, é delicado você cobrar de um cara que já está sobrecarregado, comunicar para as pessoas o que ele está fazendo, da mesma forma que não é correto esperar que ele não saiba comunicar, e, tipo, tá tudo bem ele não saber porque ele está fazendo a pesquisa dele e dane-se. Tanto que o Fernando falou, às vezes o cara faz um trabalho lá, um artigo que não tem relevância social nenhuma. E às vezes não é que não tem relevância social, tem, só que ele não sabe comunicar, e as pessoas não conseguem compreender a relevância social do que está sendo encontrado. E aí parece isso, tipo, estão jogando dinheiro fora lá na USP, na Unifesp, enfim, onde for. E não estão, só que tem uma construção de evidência. A gente precisa fazer pesquisa básica para chegar numa pesquisa avançada e talvez gerar uma patente ou descobrir um medicamento. Se a pessoa não entende os passos da pesquisa básica, isso já é uma falha de sistema de ensino mesmo, mas se ela não entende esses passos da pesquisa básica, você perde, aí a comunicação se perde totalmente, né? A galera da academia não consegue explicar para ninguém por que o que ela está fazendo é importante, porque a pessoa não tem o básico que ela precisaria para entender a necessidade do que está sendo feito. E eu acho que tem uma outra coisa interessante da gente trazer, e aí
eu não sei o quanto que é uma questão de vocês também, para pensar no podcast, mas uma das coisas que me brilhou os olhos na ideia da criação do podcast é trazer o bichinho da curiosidade para as pessoas. Sabe? Então, assim, eu me acho uma pessoa muito curiosa, eu sei que você é uma pessoa muito curiosa, e eu sei que você é uma pessoa muito curiosa. E eu acho que esse é uma característica que une muito nós três. E eu acho isso bom. Então, por eu achar isso bom, eu acho que as pessoas deveriam se estimular mais a serem curiosas, de pensar por que as coisas são do jeito que são. Existe outro jeito de ser? Por que chegou nesse modo no século XXI? Entende? Eu acho que quando a gente começa a criar esse bichinho da curiosidade, a gente ajuda a flexibilizar o nosso cérebro e pensar em novas formas de entender o ser humano, de entender a si mesmo, de entender as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então, esse é um dos outros motivos que eu gosto da ideia do podcast, que é trazer a curiosidade. Então, ó, vamos tentar entender? Isso aqui é uma paranoia nossa. É uma paranoia de vocês? Qual que é a paranoia de vocês? Vamos tentar ir atrás disso com bases científicas? Ou, caso não tenha ainda base científica, essa é uma pergunta nova. Fica aí a ideia de pesquisar, entende? Então, eu acho que esse é um ponto importante também do porquê que eu topei embarcar nessa. Olha, eu iria mais longe, Ju. Eu acho que a ideia não é despertar o bichinho da curiosidade. Eu acho que a ideia é a gente mostrar, reapaixonar as pessoas pela busca do conhecimento. Porque... ET Bilu. Não! Ele estava certo o tempo todo. Mas ele estava certo, porque eu lembro de uma aula que a gente teve, era eu tava fantasiado lá. Com certeza. Como que o seu olho saía à luz? É todo um truque de máscara, você coloca os LEDs em volta do óculos, assim. Você usa um óculos escuro com LEDs em volta. Tudo explicado agora. Mas eu lembro de uma aula eu não sei se foi de psicologia da aprendizagem ou psicologia do desenvolvimento, mas que a professora falou que toda criança, ela nasce curiosa e ela é curiosa durante toda a infância. E o sistema de aprendizado é que ensina ela que não saber é ruim, então ela não sente mais a necessidade de ir atrás, né? Então a Juliana vai saber que a gente teve aula de estatística com o Altaís. Altaís, se você estiver ouvindo a gente, nós te adoramos. Eu não te conheço, mas se eles adoram, eu também não gosto, tá? Ele é sensacional. E ele falava na aula de estatística que ele mostrava as coisas pra gente, né? Os cálculos e as fórmulas dos testes. E aí no final da aula ele falava, cara, eu quero que vocês sintam angústia. Mas não é aquela angústia... Não, Schopenhauer. Mas ele explicava, né? Ele falava, não é aquela angústia de desesperança. É aquela angústia de incômodo por não saber. Porque é isso que te empurra a buscar o conhecimento, né? A entender a resposta. E eu acho que é isso que às vezes as pessoas perdem ao longo da vida, né? Elas entendem que não saber tá tudo bem porque ou isso não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, ou porque é difícil demais e eu não tenho capacidade de saber. E eu acho que a ideia desse podcast é justamente trazer essa ideia de não... Você pode buscar conhecimento, tem pessoas dispostas a trazer o conhecimento e até estudar isso junto com você, se for algo que a gente também não saiba. E é gostoso aprender, né? É gostoso você não saber de alguma coisa, estudar, ralar e descobrir uma forma de resolver aquilo. Para mim, pelo menos, é uma das coisas mais recompensadoras. Quando eu tô de frente com um problema que eu não consigo resolver na hora, às vezes eu vou dormir, acordo, no dia seguinte consigo resolver, beleza, entendeu? Isso é bom, né? Você correr atrás da solução. Mas aí a gente entra numa questão muito importante, de que hoje em dia a gente caminha para uma conformação assim, de sociedade que é altamente intolerante à frustração. Porque, por exemplo... Toquei num tema bom! Fernando, discursa. Tava esperando essa deixa, querido. Por que é legal trazer isso? Porque você trouxe, eu gosto de me deparar com alguma coisa, um problema que eu não entendo logo de cara, isso me gera angústia, eu vou lá, ralo. Quando eu entendo, essa sensação é muito boa. Hoje em dia, na sociedade, no nível de velocidade que a gente tá construindo uma sociedade que é extremamente intolerante à frustração. Então, a primeira coisa que se acontece é, eu deparo com um problema, não consigo uma vez, vou embora, vou fazer outra coisa, não preciso disso. Entende? Então, até tinha... Não lembro se vocês chegaram a ver isso. Que, na verdade, como a gente é recompensado com coisas, por exemplo, internet, redes sociais, a gente é recompensado muito rapidamente, a gente não deixa a frustração crescer dentro da gente no nível suficiente para conseguir ser recompensado. Então, a gente tem bomba de serotonina e isso não
a gente acaba ficando viciado e nunca chega num patamar bom o suficiente, entende? Então, isso é outra coisa interessante da gente entender que a frustração ela faz parte da vida. E, além disso, ela ajuda a gente exatamente a criar resiliência, persistência, e que no final é tão recompensador a gente conseguir entender aquilo que a gente não entendia antes, que vale a pena. Essa é uma questão importante que eu acho que é legal pra gente trazer, que vale sim a pena você sentir a frustração nesses casos, sabe? A frustração, ela é uma experiência humana, ela faz parte da vida, né? Então, isso é algo que a gente vai precisar discutir, mas eu sinto muito que a sociedade está completamente intolerante à frustração. Pelo menos na clínica, assim, a gente vê muito isso de que é nítido. Então, bate de frente com o obstáculo, não, chega. Quero fazer outra coisa, vou mudar de emprego, e vai pulando de coisa, né? Você pode falar. Não, já falou tudo, vou ficar só olhando. Desculpa. Tudo que eu queria falar, já falou. Falei, tudo bem? A gente tem que fazer um sinal. Para! Deixa eu falar. Vou ficar tipo... Pessoal, eu sou um pouco verborrágica às vezes. Não, foi ótimo, só um pouco. Não, porque você falou tudo de forma completa. Como eu te falei hoje de manhã, você explica muito bem. Mas como você foi falar, eu sou muito visual, né? E aí, quando as pessoas falam, vem imagens na minha cabeça, eu tenho problema. Quando você falava isso de sempre trocando, é o que a gente faz com o aplicativo. Tipo, eu tô com esse aplicativo, cansei aqui, Instagram, sei lá, Facebook, sei lá, Tinder, sei lá o que, eu vou, sei lá, Google Maps, porque sim, por que não? Mas agora eu tenho uma questão pra vocês, que é uma coisa que eu realmente fico pensando, né? Você acha que a sociedade tá mais intolerante à frustração, ou as pessoas estão muito frustradas e por isso elas não toleram mais frustração? Intolerante à frustração. Tipo, elas já estão descontentes com o próprio emprego, já estão descontentes com a situação, enfim, política global, e aí mais uma coisa faz o copo transbordar. Acho que as duas coisas existem. A gente não pode negar que pós-pandemia, nem pós, né? Porque estamos no ano 3 de pandemia, no 1 de guerra. Não, então, mas é exatamente essa a questão, sabe? Porque eu entendo esse ponto do intolerante à frustração, mas eu também fico pensando que a gente passou 2 anos extremamente estressantes e eu daria um passe livre pra qualquer pessoa que, tipo, tá, eu não vou aguentar a pandemia trancada em casa com gente gritando no meu ouvido e mais, sei lá, meu chefe me enchendo o saco no trabalho. Sabe? Pedindo pra eu trabalhar 15 horas. Exato, alguma coisa eu vou ter que jogar pro ar, porque tá tudo junto, entende? Não, tudo bem. Só que essa questão da busca do prazer imediato e o pouco empenho pra qualquer coisa que exija esforço é antes da pandemia. Pode ter se intensificado agora, mas isso sempre existiu. A quantidade de pessoas que sempre faz o mínimo, não é nem porque não tem a condição de, mas eu faço o mínimo. Mano, a gente estudou, você sabe onde a gente estudou. E assim, Onde? a quantidade de pessoas que já tem a vida feita, eu não preciso se esforçar. Por quê? Não tem falta. É aquilo que você falou, por mais que seja um conceito psicanalítico, né? Mas a gente busca aquilo que falta. Os conceitos psicanalíticos são bons, Fernando, pra exemplificar certas coisas. Pra simplificar e exemplificar as coisas assim. São um simbolismo bom. Okay, simbolismo. Tirando a crítica à psicanálise, tem essa busca da falta, né? Se você tem uma vida onde tudo te é oferecido, você busca o quê? Tipo, você busca o quê? Você tolera o quê? Você tolera o quê? Eu lembro disso. Eu juro que eu não... Ai... É muito estereótipo, mas aconteceu de verdade. Ih, lá vem. Aconteceu de verdade. Uma pessoa, na época da graduação, sentava na minha frente e começou a chorar. Do nada. Chorar. No meio da aula. Acho que o professor não tinha chegado, foi entre troca de aula. E eu fiquei, meu Deus, eu não converso com essa pessoa, mas tudo bem. Tipo, oi, você tá bem e tal? Ela, chorando. O que aconteceu? Ela, eu quebrei minha unha. Que? Eu quebrei minha unha. Aí eu... Mentira, não fiz isso. Mas ele ficou em choque. Não, mas eu, tipo... Pô, que pena, vai pra enfermaria. Não, mas assim... Tá chorando. E, tipo... Olha a reação, né? Naquele momento, eu percebi... É uma frase que eu ouvi muito tempo atrás, mas, tipo, toda dor é dor. Todo sofrimento... Tem uma música muito boa que saiu, que é todo pranto é sagrado. Tipo, toda dor é dor. E eu falei, que pena, né? Sabe? Que horror! e beleza, só que essa pessoa era milionarizaça num feriado prolongado, assim, tipo a Grécia. Tipo, feriado prolongado, o que eu fiz? Eu estudei, a pessoa voltou na Grécia. Aí você pensa, eu sinto raiva, pena ou inveja?
Eu acho Imagina você ser tão privilegiado num nível de que a sua dor é quebrar sua unha. A ponto Sabe? de você chorar. A ponto de você chorar. Então, a proteção dessa pessoa de aversivos ao ponto de, obviamente, essa não tem tolerância à frustração nenhuma, né? E chorar, porque é uma dor enorme. Eu quebrar minha unha. Meu Deus, gostaria de ser você. Tipo, eu gostaria de que isso fosse dor pra mim. Só que aí sou eu diminuindo a dor do outro. Aí, então, toda hora eu fico, não. Porque aí, uma coisa que vale a pena pensar é... Você trouxe um ponto muito importante de o quanto que ela foi privada de condições aversivas na vida dela, em que essa é a condição mais aversiva que ela chegou, que ela entrou em contato. Por isso, e aí isso é muito interessante, porque, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com adolescente, né? Quando a gente vai fazer terapia com adolescente, uma coisa importante pra gente explicar pros pais, quando os pais vêm falando, mas ele sente muito, ele é muito emocionado, ele, né? É a primeira vez que ele tá experienciando isso. É natural que ele vá fazer de uma forma dramática, de uma forma forte. Por quê? Porque é a primeira vez, as primeiras vezes que ele tá entrando em contato com sentimentos complexos. Talvez no caso dela tenha sido isso. Então, como ela não tem nenhum estímulo aversivo, porque abençoada por certas questões sociais. Desigualdade social é privilégio. Obrigada. Por ser abençoada com isso, os poucos momentos que ela tem contato com aversão, com frustração, contato com coisas aversivas, são tão raros que ela experiencia dessa forma tão intensa, que pra gente quebrar uma unha vou pegar ali um alicate, cortar minha unha, acabou, a vida que segue. Tenho outras, já fui tão bombardeado por estímulos aversivos, e olha que assim, estou falando de um lugar de privilégio, assim, né? Assim, todos nós aqui estamos falando de um lugar de privilégio. Então, mesmo a gente que entrou em contato com vários estímulos aversivos, nem nos comparamos com outras questões sociais. Então, assim, a primeira vez, poucas vezes que ela entra em contato com um estímulo aversivo a ponto dela chorar. Assusta. Essa pessoa deve ser estudada, mano. Assim, eu olhava assim e ficava, olha que interessante. Mas eu acho que o principal ponto aí foi o que o Fernando falou, né? Se eu sinto raiva, inveja ou dó dessa pessoa. E... Os três. Então... A dica! Eu sentiria... Eu acho que dó não é o termo certo, porque dó significa só que eu tô, tipo... identificando um problema, mas não tô fazendo nada a respeito, né? Eu sentiria preocupação. E eu levo justamente isso porque... Você pensa assim, como vocês dois propuseram, né? Esse limiar, quebrar a unha, é o máximo de dor... Está além do tanto de dor que ela conseguiria suportar. E aí vocês pensam, não, tudo bem, ela foi super privilegiada a ponto de que ela provavelmente não teve que lidar com vários outros estímulos aversivos na vida dela. Só que, assim, nem todo o dinheiro do mundo te priva de todo o sofrimento. Então, a minha preocupação é uma pessoa que tem tanta pouca resistência à frustração, tão pouca resiliência, como é que é a saúde mental dessa pessoa, entende? Ela deve ser extremamente vulnerável a ponto de que qualquer coisa a afeta muito mais do que deveria afetar. E aí você tem uma pessoa muito mais fragilizada que provavelmente vai sofrer muito mais ao longo da vida, por mais que ela tenha, enfim, dinheiro, recursos para lidar com tudo isso, entende? E para mim esse que é o principal ponto, né? Porque por mais que a gente consiga ligar, sei lá, ter uma boa situação socioeconômica com menor resiliência, uma coisa não necessariamente leva a outra. Você pode ter pessoas com alto poder aquisitivo que ainda assim desenvolveram resiliência por, enfim, N motivos, né? Acho que é uma coisa está relacionada com o poder socioeconômico, mas também tem uma coisa de criação e ambiente aí. Mas eu acho que o principal ponto aí é pensar de que talvez mesmo pessoas que não necessariamente tenham poder aquisitivo alto, por causa das mídias sociais e por causa da forma como algumas coisas estão sendo encaradas pela sociedade, e um exemplo que eu consigo dar muito claro é aquela coisa de, sei lá, a criança que bagunça na escola e aí o pai vai brigar com o professor porque o professor deu bronca na criança, sabe? São problemas que não necessariamente estão atrelados com o poder aquisitivo, mas assim, querendo ou não, você tem uma mudança de como você encara o aversivo, né? Então, como a Ju mesmo propôs, tá ficando cada vez mais normalizado na sociedade você evitar aquilo que incomoda. Só que o que a gente vê na parte da pesquisa, na parte da saúde mental, é que quanto mais isso vira uma prática cultural, então quanto mais a sociedade evita aquilo que te incomoda, mais frágil você fica para quando surgir algo muito pesado, porque você não vai ter construído a resiliência para aguentar. Tipo uma pandemia. Exatamente. E eu acho que aí, uma coisa interessante pra gente talvez trazer pro podcast, e aí vale, né, que poderia ser uma paranoia de o
que compõe a resiliência? O que compõe a resiliência? O que faz uma pessoa se tornar resiliente? Dor e sofrimento. E outra não. Eu acredito que tem outras variáveis que vão influenciar esse fenômeno, ou a existência desse fenômeno, a manutenção dessa questão dentro do ser humano. Eu acho que vale a pena a gente trazer alguma coisa nesse sentido, sabe? Olha, tem estudos muito bons sobre estresse e resiliência. Eu acho que é um tema bem interessante. Eu gosto. Fiquem ligados para os próximos episódios. Lembrei, uma coisa interessante que eu acho que vale a pena, assim, eu não sei o quanto que vocês têm experiências parecidas comigo, porque a gente tem... Piada interna, somos gêmeos, tá? Essa piada interna, a gente fez uma avaliação neuropsicológica, os dois fizeram, e assim, os resultados são muito parecidos, então a zoeira é que a gente é meio gêmeo. Assustadoramente parecidos. Enfim, mas, por exemplo, quando eu tava crescendo, eu tinha muitos momentos de tédio. Que eu tinha que lidar com o tédio. Assim, não tinha celular quando eu era criança, na minha época. Então, se eu tava entediada, eu não queria brincar com os meus brinquedos. Na minha também, não, da mesma idade. Quando eu tava entediada e eu não queria mais brincar com os meus brinquedos, eu ficava entediada, eu lidava com o tédio. Isso é lidar com frustração também. E aí, hoje em dia, o que a gente vê nas crianças? Não existe esse momento do tédio, o momento do ócio, o momento de não fazer nada. Então a criança ela nunca entra em contato com esse vazio de, o que eu vou fazer agora? Não tem nada pra fazer, que saco. E eles não chegam nesse momento. Por quê? Porque aí pega o celular e vai jogar. Porque aí pega o celular e vai falar no Discord. Porque aí começa a assistir TV. Porque aí vai brincar com o brinquedo. Porque aí joga no computador. Porque aí enche o saco do pai. Porque, tipo, tá sempre... Nunca entra em contato com esse espaço vazio que é, não tenho nada pra fazer. Entende? E eu acho que essa questão, assim, pelo menos na minha experiência, na minha existência, assim, isso foi muito importante para eu conseguir criar resiliência, para eu conseguir criar esse espaço de frustração e lidar com a frustração. Porque é frustrante você não conseguir pensar em nada para fazer. É frustrante. E você aprender a lidar com isso é muito importante. E é uma coisa que eu vejo que as crianças hoje em dia têm uma dificuldade ímpar. Ímpar. Não sei, vocês sentem isso? Assim, eu acho que aí vai de história de cada um, né? A minha história de vida, que eu acho que me deixa resiliente, foi muito murro na cara. Foi aquilo que a vida falou, ou você aprende a ser resiliente, ou você morre. Caramba. Faz sentido. Sim. Minha história. Um dia a gente faz um episódio só pra falar dessa história. Mas foi isso. Foi uma questão de sobrevivência, adaptação. Eu não tive um espaço, até os meus... Dando spoiler da minha vida. Até os meus 11, 12 anos, beleza, você tinha uma vida ali, ok. Mas metade disso não lembro, né? Então, tipo, foda-se. E aí, a partir daí, desmorona tudo, desmorona durante muitos anos, e, tipo, que se reverbera até hoje, questão familiar, etc. Ou aprendi a ser resiliente, ou sofreria pra sempre, ali, naquele contexto. Então, eu tive que me virar. Então a resiliência não foi uma coisa, eu tô com... Eu até queria te falar, tipo, as pessoas não têm mais acesso àquilo que a gente chama de ócio criativo. Né? De você... Não tô fazendo nada. Não, estou fazendo algo, e o algo é o nada. Né? E esse nada me faz pensar, refletir, ter ideias, elaborar. E isso faz com que a gente consiga ter insights. Né? Então o ócio, ele é importante. A minha questão da resiliência, eu tinha muito ócio, e foi exatamente o ócio, e eu tive uma estratégia, acho que por isso que eu sou muito visual. Então eu sempre fui muito sozinho, sempre de canto, sozinho, todos os dias. E aí... Gente, todo mundo, por favor, um abraço do Fernando. Estou sozinho, gente. Não. E o que eu fazia, que eu gostava muito quando era criança, olha que bizarro. Eu lembro que era criança e eu gostava de ficar de madrugada pra assistir o programa do Jô. Eu gostava muito do programa do Jô. A gente é gêmeo demais, muito mano. Bom. E aí, o que eu gostava é que ele entrevistava, eu achava muito maravilhoso, e ficava imaginando o Jô me entrevistando, porque eu escrevi um livro. Porque eu queria, meu sonho era escrever um livro. E eu ficava, nossa, eu vou escrever um livro, aí eu ficava pensando nos livros, e o Jô me entrevistando. E aí o Jô, né, ele se tornou uma figura muito importante pra mim. Porque às vezes eu me via sozinho, eu me via num estado de sofrimento que eu não sabia explicar. Eu não sabia porque eu tava passando por aquilo. Aí eu me imaginava ali, sentado, e o João me perguntando, por que você tá sofrendo isso?
Por que isso tá acontecendo? E eu conversava com ele, e nessa conversa comigo parado dentro da minha casa, assim, tipo, sentado, eu ia elaborando. Eu ia refletindo. E aí eu saía desse mundo da imaginação do nada e voltava e falava, agora eu entendi porque eu tô nesse contexto. Autoconhecimento. Mas esse é o... Eu vivi aquilo, sabe? Eu não só me ocupei. Eu parava, existe dor, com 12 anos, e parava e ficava. Por que existe essa dor? Aí eu imaginava esse cenário. E aí, inicialmente foi sem querer. Isso acontece até hoje. Só que de forma não com o jogo, acontece de outras formas. Eu imagino diálogos de coisas minhas e eu vou elaborando e tendo insights. E na infância se tornou proposital. Eu comecei a perceber os reforçadores disso, que fazia certo. Então, acontecia alguma coisa, eu parava. Eu tenho muito essa estratégia. Tô mal, eu me isolo. Você sabe. Quando o Fernando some muito, assim, eu falo, ih... Aconteceu alguma coisa. Tá acontecendo alguma coisa. Eu me isolo total, me fecho, não respondo ninguém, não tenho muito contato e fico. Elaboro, aí eu volto. Tipo um monge. Um monge. Fica em meditação. Com Cid. Mas, não, é que eu concordo muito com esse ponto da Juliana, e eu acho que aí se esbarra um pouco... Tem essa questão do ócio criativo que o Fernando levantou, que é justamente... e eu até ia falar na hora que você comentou, né, de que essa questão do tédio, eu posso, sei lá, é isso, né, a experiência de cada um é muito individual, mas eu sempre vi o ócio como uma oportunidade de me ocupar, né, então, eu não tenho nada para fazer agora, o que eu acho que a geração atual perde muito é que quando as pessoas não têm nada para fazer, quando elas estão num momento de tédio, elas não têm que criar algo para se ocupar, né, elas só precisam buscar na internet e elas encontram algo para se ocupar. E eu lembro que na minha época, eu era aquela criança bizarra que ficava, tipo, correndo atrás de inseto no parquinho, sabe? Eu fazia essas coisas. Mini Rafael. Nossa, eu ia, vou matar você. Eu lembro que teve uma vez que eu fui na farmácia e a gente comprou escondido uma seringa de formol pra tipo, capturar e paralisar os bichinhos que a gente pegava, sabe? Meu Deus! Eu vou matar você mesmo. Não, mas era interessante, porque, tipo, era um negócio muito besta. De viver. Mas era, tipo, você pegava, sei lá, um grilo e a gente sabia onde tinha que colocar a seringa. E via, tipo, na internet, em livros também, tipo, tinha programa na televisão dos caras onde colocava a agulha pra colocar o formol no inseto e ele parava lá. E eu fazia isso, e pra mim era sensacional. Um cachorro sabe? também, tipo, gato, cavalo. Então, não. Não. Com cavalos não, porque cavalos são fofos. Mas... Cachorro não, cachorro também. Ó, o sinal da personalidade antissocial. Mas eu lembro... falando aí que eu me afasto preconceituosamente. Mas eu lembro que pra mim era muito... Era assim que eu me ocupava, né? Então... Matando animais. Matando insetos. Não só matando insetos, né? Mas, por exemplo... Quem é você? Mas o meu ponto é que uma coisa que eu gostava muito de fazer era justamente quando eu tava entediado, a coisa que mais me empolgava a sair desse momento de tédio era justamente aprender alguma coisa que eu não sabia, né? Então, eu era aquela criança maluca. Não, eu juro pra vocês, eu tinha um microscópio de brinquedo, eu tinha o primeiro kit de química, e eu ficava brincando com essas coisas. Então era tipo, eu não tenho nada que fazer, eu pegava, sei lá, o vinagre da cozinha, levava, porque eu sabia que tinha um composto lá que era ácido cítrico, que era parecido, e eu usava e, tipo, tentava ver no que dava, sabe? Era assim que eu me ocupava. Você lembra aquelas revistas que tinham? Não era. Tinha Recreio, mas tinha uma outra que era uma sequência de livros de experiências. Putz, eu não vou lembrar. Ai, era tão divertido que tinha ali malha de aço pra você brincar. O que eu sei é que eu fiz. Eu acho que todos os experimentos que eu via nos episódios do Bikman eu fiz. Bikman, assim, mudou uma geração. Minha vida. Assim, Amava. por favor, graças, assim, obrigada por essa ideia, por essa existência maravilhosa que criou uma série de mentes pensantes. Exato. Né? Porque eu acho que volta naquilo que a gente começou o podcast falando, né? Curiosidade e vontade de aprender. O que eu adorava do Bikman era isso. Ele apresentava um problema e era uma questão muito idiota, sabe? Tipo, por que, sei lá, eletricidade estática levanta seus pelos? E ele bolava um experimento super bestinha, mas era uma coisa que, putz, pra uma criança de 6 anos, tipo, cara, eu não sei, é magia, sabe? Não. E aí ele bolava um experimento muito besta, mas ele ensinava que, tipo, olha, o experimento tem que ter um controle, você tem que saber por que você está fazendo isso. E já criava um raciocínio básico e era no tempo livre, sabe? E via de regra, se você falar, a pessoa tá vendo televisão e tá apodrecendo o cérebro. Não, cara, eu via Bikman na televisão e eu aprendi, entende? É uma questão mais do conteúdo do que exatamente da mídia, sabe? Então,
mesmo essa crítica ao celular, ela vai lá e busca no YouTube. Putz, mas se ela buscar no YouTube alguma coisa que vai incentivar ela a fazer alguma coisa na vida real, aprender alguma coisa, ou até experimentar alguma coisa, nem que seja fazer uma bagunça desgraçada e destruir a casa, tudo bem, sabe? Contanto que eu acho que a questão aí é que aos poucos a gente foi podando essa necessidade de querer descobrir e ver por si mesmo, assim, exato, as coisas né, funcionando. de pôr à prova. E acho que voltando, essa foi uma tangente gigantesca que eu peguei. Fui, agora eu vou voltar, né? Mas eu não tenho essa habilidade. Se eu fui, eu não volto. Não, tem que voltar. Ele é o nosso centralizador. Mas voltando nessa questão da resiliência, né? Eu acho que é muito curioso você ver que a gente fala, não, putz, a gente desenvolve resiliência quanto mais a vida metralha, né? Quanto mais a vida massacra. E essa é uma faca de dois gumes, né? Porque, por um lado, você ser resiliente é bom, porque quer dizer que o seu limiar de sofrimento aumenta, mas, por outro lado, a resiliência em si, ela está acompanhada de uma ansiedade gigantesca, porque quanto mais você tem que lidar com a frustração, mais você fica em alerta para a próxima. Né? Então, quanto mais ao longo da sua vida você está acostumado a, tipo, as coisas estão indo muito bem. Eu lembro muito disso, eu acho que é o discurso clássico do ansioso, né? De tipo, as coisas estão muito bem, alguma coisa vai acontecer. Meu dia a dia. Então, é sensacional, porque é exatamente a prova de alguém que é tão resiliente, mas tão resiliente que a pessoa estranha quando ela não tá sofrendo. E, não, eu acho que tem... Rapidinho. Quanto custa a sessão? Eu até consigo fazer meu coração aqui, deixa eu beber uma água. Mas aí eu acho que a gente também levanta um ponto que é importante de... Tem-se que tomar muito cuidado entre fazer essa distinção de estou criando a minha resiliência e estou sendo inobservante das condições sociais completamente inadequadas às quais eu estou submetido. Entende? E assim... Eu acho que fazer esse paralelo é muito importante. Por quê? Porque a gente vive um momento social muito caótico, em que existe uma exploração muito grande, entende? Então, assim, a gente conseguir ponderar como ser humano individual mesmo, de o quanto que eu tô explorando e trabalhando minha resiliência ou o quanto que eu tô sendo trouxa. Basicamente, assim, falando de uma maneira mais didática, é quanto que eu tô sendo trouxa? O quanto que eu tô sendo abusado dessa sociedade achando que isso é normal, entende? Então eu acho que isso é um paralelo importante para a gente também traçar aqui. Não é que a gente vai criar e crescer a resiliência dentro de si ad infinitum. Precisa sim ter um pensamento de, peraí, para onde que essa sociedade, da forma como ela está organizada, está caminhando? Assim, a gente está caminhando para alguma coisa legal? Ou, peraí, que eu acho que esse caminho desvirtuou um pouquinho. Entende? Eu acho que o que levanta muito essa discussão é o problema recente do burnout, né? Porque eu acho sensacional que entrou no hall como doença do trabalho, burnout, e é uma coisa que a clínica vai começar a ver na psicologia, né? De que vão ter pacientes encaminhados pela empresa falando eles precisam de psicoterapia porque ele está sofrendo de burnout. E aí o dilema do psicólogo é, eu enquanto psicólogo vou desenvolver resiliência para que ele seja mais abusado pela empresa, porque ele já está sendo, senão ele não teria desenvolvido burnout. Mas se eu desenvolver por esse lado, eu não estou prestando um bom serviço para esse paciente, porque né, ele vai voltar com um treino sobre como aguentar mais uma coisa que não era para ele estar aguentando. Mas por outro lado, tem a demanda da empresa de como é que você mantém a roda econômica girando, sendo que cada vez mais ela demanda mais de todos os funcionários, né? Então, e é uma questão dificílima de se solucionar, porque o ponto é exatamente esse, a gente não pode se apoiar no argumento da resiliência para pensar, o ser humano aguenta tudo contanto que a gente treine ele o suficiente, porque não é assim que funciona. Exato. Assim, eu não lembro se vocês, não sei se vocês já se depararam com esse post. Era de uma menina falando que ela tinha acabado de ser descontada do salário dela porque ela foi no banheiro fazer o número 2. E demorou mais do que 10 minutos. E ela foi descontada por conta disso. De dinheiro. Então, assim... Uou, gente, peraí. Não posso cagar. Exato. Acho que chegamos num limite, assim, de organização societal que tá um pouco... Organização não, né? Exploração. Exato. Isso não é organização. Eu estava tentando ser assim, polida. Nossa, não, de abuso. Exato, assim, olha o nível que você chegou, entende? De você cobrar, levantar para ir ao banheiro. Se você levantou mais que 2 vezes para ir ao banheiro, você vai ser cobrado sobre isso.
Peraí, gente, funções biológicas básicas, assim. Eu não sei na clínica se você atende pessoas que passam por isso. Você tem alguém de burnout ou de exploração? Eu já tive de burnout. Tá. Atualmente tenho 3. Eu não vou dar o nome da empresa, né? Mas são empresas multinacionais. Uma é um banco. Conhecidas por exploração. Conhecido por todos vocês. Mano, é bizarro. Controla o tempo. Uma dessas empresas é tão abusiva, tão tóxico, que a pessoa, quando ela... Eu não sei como que funciona isso, mas quando ela sai do computador, começa a contabilizar. E ela tem uma pausa de 5 minutos. Se ela sai, passou 5 minutos, fica registrado. Que ela passou. Ligam pra ela e ela leva a bronca. E é ameaçada de ser demitida por 5 minutos. Então não é questão de... você pode ir no banheiro a hora que você quiser. Não pode. Exato. Você não pode simplesmente, eu tô estressado, eu vou... Deixa eu dar uma volta, respirar. Deixa eu dar uma volta, respirar, né? Pra conseguir voltar melhor e trabalhar melhor. Não. Você tem 5 minutos, o dia inteiro. Um dia de trabalho inteiro, você tem 5 minutos. Mas aí, olha só que reviravolta interessante que a gente tá passando. Se eu não me engano, tá aí, pecando que talvez a gente esteja falando do país errado, porém, eu acho que é o certo. Acho que foi semana passada que os Estados Unidos começou a implementar a jornada de 4 dias por semana. Eu sei que foi Inglaterra. Foi Inglaterra, isso. Que começou a fazer um teste de 4 dias por semana de trabalho. Por quê? Porque pesquisas começaram a mostrar que quando se trabalha 4 dias em vez de 5 dias, se produz melhor. Então, por quê? Porque a pessoa fica mais feliz, né? Assim, ela tem momentos para respirar, ela fica mais disposta. Logo, sim, ela é mais produtiva. Então, assim, agora está testando lá para ver o quanto que isso funciona. E, assim, faz todo sentido. Porque não é quantidade de trabalho. Quantidade de trabalho você vai estourar em algum momento. É a qualidade do teu trabalho. Se eu sento ali para trabalhar e eu trabalho, por quê? Porque eu sei que ele vai acabar e eu vou fazer as minhas coisas legais e divertidas, eu trabalho melhor. Então, mas aí tem uma... Aí que entram as críticas. Porque tem uma pesquisa que mostra que ambiente abusivo e chefe abusivo te deixa num nível tão alto de ansiedade, de adrenalina, que o seu desempenho ele é superior. Porque você tá por causa da adrenalina. Porque você está em constante estado de estresse. Então, precisa fazer rápido. É tão abusivo que o seu corpo só foca naquilo e você faz. E eles fazem uma análise estatística em que pessoas têm um ambiente saudável e pessoas que estão em ambiente tóxico. Eles avaliam o ambiente da instituição, faz análise estatística e tem diferença em nível de atenção. Quem está em ambiente tóxico tem uma atenção melhor. Sim, mas aí, ó, esse mesmo estudo seria interessante fazer o quê? Um estudo longitudinal, pra ver o quanto que essa pessoa mas dura ali. Mas trabalhador é descartável, você demite e contrata outro. Não é? Acabou. Pois é. Aí eu fico pensando, beleza, 4 dias por semana, vai reduzir o salário do cara? Será que todos os países vão aderir dessa forma? Todas as empresas vão aderir dessa forma? Acredito que não no primeiro momento, mas eu acho que a gente está chegando em um momento como sociedade, como humanidade, de que a gente está vendo que não dá para levar desse jeito as coisas. Não dá. Não, um exemplo muito bom é a própria pandemia, né? De que muitas empresas que fizeram home office descobriram que... E aí, é outro problema do home office, né? Porque os funcionários ficaram em home office, a produtividade deles aumentou, mas em compensação as horas de trabalho também dobraram, né? Porque a partir do momento que você está na sua casa e qualquer hora você está com o computador lá perto, você pode trabalhar do computador. Se eu te ligar às 10 horas da noite, sendo ou não seu horário de trabalho, e eu surjo com um problema urgente o suficiente, você vai lá e resolve. Então, não tem mais horário de trabalho, essa barreira se quebrou. Trabalho intermitente. Exato, né? Então, por um lado, tem uma vantagem de que agora eu estou num ambiente mais confortável, onde eu tenho relativamente mais liberdade, então minha produtividade aumenta. Mas, por outro lado, o que a empresa faz quando ela percebe isso? Ela aumenta a exigência. E aí... Aumenta o salário? Não aumenta o salário, né? Então, é uma balança muito delicada aí, porque... e essa questão que o Fernando levantou eu acho muito importante, porque a gente sempre olha para esses estudos que tentam ver formas de melhorar a produtividade ao mesmo tempo que melhoram a saúde mental. Só que a gente esquece que se a gente melhorar a produtividade, a lógica não vai ser, a gente melhorou, então vamos manter assim. Vai ser, a gente melhorou, então eu vou colocar mais uma carga, porque agora ele dá conta de mais.
E aí a gente volta na questão da resiliência. Toda vez que a gente faz uma adaptação e aumenta a resiliência, a gente também tem que garantir que o estressor vai diminuir, porque se o estressor continua lá, ele vai continuar gerando cada vez mais estresse, a resiliência vai aumentando, mas o estressor vai aumentando na mesma proporção, ou numa proporção maior até. E aí a gente não resolve o problema, a gente só atrasa a eventual doença psicológica que essa pessoa vai ter. Faz sentido. Resiliência é o nome bonitinho pra falar, não, vai até surtar. Você é resiliente, você consegue, vai lá. Porque a resiliência, eu acho que vira uma deturpação, que nem a gratidão. Compaixão. Aí você fala, eu sou grato. Tipo, ai meu Deus, eu fui assaltado, grata, graças a Deus. Você agradece por tudo, porque você tem que, sabe? Você tem que agradecer por tudo. Não, mano, você tem que pedir demissão por saúde mental. Caraca, quem é o cara que tem o privilégio de pedir demissão por saúde mental e ter todas as contas pagas no final do mês? Exato. Sabe, às vezes a saúde mental, às vezes não, né? Quem não tem condição quem tá em estado de pobreza, saúde mental é segundo plano. Precisa sobreviver. Não, quem tem condição de pedir um ano sabático. Entendeu? Eu vou tirar um sabático aqui pra cuidar dos meus assuntos pessoais. Então, tipo, é muito complicado, né? A gente tá falando da resiliência que é saudável, esperado, mas é não achar que resiliência é você aceitar qualquer coisa, Exato. que uma gratidão é você agradecer ter roubado sua casa, sabe? Tipo, e achar que tudo eu tenho que ser feliz. Eu tenho que ser feliz. Tem um livro que é Rapicracia. Sim. Que é essa... Você tem que estar feliz, sabe? Todas as fotos você tem que ser feliz. A ditadura da felicidade. É o que a gente vive, né? Teve um vídeo muito... Saiu, assim, da hipocrisia, né? Tipo, acho que é uma... Sei lá, uma blogueira, não sei quem é. Meu Deus, olha lá. Eu mexi a treta já. De que ela tava dançando, ela tava fazendo alguma coisa, super feliz, super animada. Aí nos últimos segundos que ela vai desligar o celular, ela tá toda feliz, ó. Só que postou sem perceber esses últimos segundos, sabe? Nossa. Aí você vê que, tipo... Mano, é tudo mentira, sabe? Não existe isso. Não, e aí você puxa um outro problema que é assim, uma bomba na saúde mental da sociedade atual, que é justamente essa rede social das aparências, né? Então, do quanto o sofrimento o sofrimento que existe você não vê. E aí você começa a achar que o seu sofrimento é estrangeiro, né? Ele é alienígena. Por que tá todo... É isso que você falou, né? A ditadura da felicidade. Então, por que tá todo mundo bem, pleno, feliz da vida e eu não tô? E aí isso diminui até a chance da pessoa buscar ajuda, porque parece um negócio estranho em termos de sociedade, né? Tá todo mundo bem. O que tem de errado comigo para que eu não estou me sentindo bem? E aí diminui a taxa de procura por aparelhos de saúde mental, e aí pessoas que sofrem sozinhas não procuram ajuda. Então, é uma espiral... Exato, né? E é uma espiral gigantesca, porque não dá pra você... Aliás, até daria, né? Mas precisaria de uma legislação super forte aí. E é uma coisa, tipo... Como é que eu vou fazer pro Instagram, tipo, colocar um alerta lá de que as imagens que você está vendo podem não ser verdadeiras, podem não ser condizentes com a realidade, pra você tentar quebrar essa ilusão de que tá todo mundo bem o tempo todo. E não tem como, sabe? Então, a pessoa que tá sofrendo se sente sozinha, porque o mundo ao redor dela, pelo menos o mundo que ela tem contato via rede social, parece que tá tudo bem, parece que não tá sofrendo. Então, ela se sente sozinha, ela se sente isolada, se sentindo sozinha, se sentindo isolada, a chance dela entrar num problema psiquiátrico mais grave aumenta, tipo, exponencialmente. A gente cria uma retroalimentação de problemas psicológicos, que a pessoa se sente mal, quando ela olha para a sociedade para ver se aquilo faz sentido ou não, ela se sente excluída, porque só ela está se sentindo daquela forma, ela se isola e piora. Tem uma frase, não lembro de onde que era, que tipo, que os stories, Instagram, etc., você só tá olhando o palco da pessoa, né? Você não olha o bastidor. Sim. Só que você vê o seu bastidor e compara com o palco dele. Você fala, não, eu tenho dor, aí só tem sorriso, só tem alegria, só tem viagem, só tem rolê. Aí você fica, mas a minha vida é uma bosta. Minha vida é uma bosta. Porque você não tá vendo de uma pessoa só, você tá vendo de todo mundo. Tá todo mundo feliz, todo mundo postando. E eu acho que é interessante isso, né? Quando a gente olha as fotos antigas, ninguém tá sorrindo. Porque as fotos eram um registro. Eu não tinha que mentir uma felicidade. Eu só registrava meu rosto. Só registrava a família. Então, a gente acha esquisito, né? As pessoas estão, tipo, olhando pro lado. Eu fico imaginando as próximas gerações, se existir, né? Guerra nuclear tá aí, meu amigo. Nada é improvável. Mas tá um botão de distância. Como que eles vão olhar essas fotos? Sabe aquele meme, mano? Que eles falam assim, tipo,
olha esse vídeo da sua avó sarrando, sabe? Vó, você fazia sarrada no ar, vó? Agora que já é Jurássico, criou na velocidade 5. Né? Tipo, fazia isso quando era adolescente. Então, imagina, eles olharam, por que todo mundo tá sorrindo? Era feliz, sabe? Tipo, certeza de ter gente tirando foto, sorrindo no enterro de alguém. Não, eu imagino a discrepância de quando eles estudarem, sei lá, a história da nossa era atual comparado com os registros históricos, sabe? Tipo, aumento do dólar, queda da segurança alimentar, guerra mundial, pandemia. Aí vamos ver os registros históricos. Todo mundo sorrindo no Instagram, postando foto, dançando e bebendo no bar. É, tipo, o que aconteceu nessa época da história da humanidade? Negação. Que tinha gente morrendo. A era da negação. Será que a gente vai ficar conhecido assim? Não, o problema... Eu acho que o meu maior medo não é uma era da negação. Eu acho que o meu maior medo é a história ser contada pela rede social e não pela história de fato, entende? Porque a gente tem uma sociedade, tipo, a gente tem essa questão, né? Então tá acontecendo uma guerra nesse exato momento, mas a gente tem muito mais registros da blogueira que recebeu roupa de uma empresa e tá fazendo stories no Instagram do que tá acontecendo na guerra. E aí se pega uma sociedade daqui a 100 anos que vai olhar para o passado para ver os nossos registros, e ela vai ver, sei lá, 2 arquivos sobre a guerra e centenas de milhares de registros sobre a blogueira, sobre as empresas, sobre qual é o melhor lugar para viajar no verão, sobre, enfim, todas essas questões, entende? E aí, o meu medo não é que a gente seja conhecido como, sei lá, a era da negação. O meu medo é que lá para frente as pessoas olhem para trás e não tem a vantagem que a gente tem agora, de que quando a gente olha para o passado, a gente consegue entender a lógica e prever problemas para o futuro. Mas no futuro eles vão olhar para trás e eles não vão ver os problemas. Eles vão ver essa máscara que a gente criou e eles não vão conseguir aprender nada com isso. Entendi. Caralho, nunca parei pra pensar nisso, não. Não é? Como que vai ser um método de sistematização metodológica pra, tipo... É porque a gente tá usando também a rede social como... onde eu vou pegar os dados, né? Bom, mas existe uma forte chance. Com esse tom... Esse tom esperançoso. Esperançoso. O mundo vai acabar, vocês vão morrer. Como disse Schopenhauer, a vida é um pêndulo entre a dor e o tédio. Nossa senhora, Fernanda. Então, eu conheço, se aliene no Tinder. Eu conheço alguns psiquiatras. Dance no TikTok. Número, tá porque a vida é isto. Com esse tom tão positivo, assim, eu acho que a gente pode encerrar esse primeiro episódio. Isso aqui foi uma palhinha de como a gente pretende seguir, tomar aqui os episódios. Claro que vocês podem trazer paranoias de vocês, então isso é muito legal. A ideia é, vamos ser curiosos, tragam as paranoias também, e aqui a ideia é a gente discutir de uma maneira um pouquinho mais aprofundada, com backgrounds mais acadêmicos, e explicar algumas coisas do fenômeno. Então, se vocês gostaram, continuem por aqui. Até a próxima. Isso aí, foi um prazer. Até a próxima.